Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala sobre Day Trade, investimento e economia. E o tema do vídeo de hoje é sobre Morning Call, tá? Eu tenho falado isso várias vezes nos vídeos que eu tenho gravado aqui na série de vídeos Arriscando a Própria Pele, Skin in the Game, onde eu mostro a minha operação no Day Trade na conta real com dinheiro de verdade. Eu ouso dizer que eu sou o único trader que faz isso, que mostra as operações na conta real para vocês todos os dias operando sempre, tá? O pessoal normalmente opera na conta demo, ou enfim, ou só fica mostrando as informações e o gráfico do mercado e não tem efetivamente alguma operação ali dentro. Então aqui nesse canal você vai ver dinheiro de verdade no Day Trade de verdade, com dinheiro de verdade acontecendo. Se eu ganhar, vou ficar muito feliz, vou estar ganhando dinheiro de verdade. Se eu perder, vou ficar triste, obviamente, vou estar perdendo dinheiro de verdade. Mas voltando ao nosso tema principal sobre Morning Call, eu ouço muito falar e o pessoal me pergunta aqui bastante sobre qual é o impacto do Morning Call no Day Trade. Para que eu tenho que assistir Morning Call? Faz sentido? Faz sentido acompanhar essas informações matinais, depois o mercado muda tudo, a configuração muda? E na verdade, gente, o Morning Call ele tem um objetivo específico. Ele foi criado para mostrar para os Day Traders no gráfico onde eram os pontos importantes para eles ficarem atentos. Ou seja, o mercado poderia dar alguma movimentação e algum solavanco. Ao longo do tempo foi adicionado notícia no Morning Call, porque notícia impacta. Quando a notícia é muito impactante, pujante, é uma data específica, um horário específico, vou dar um grande exemplo, tá? Essa semana, na quarta-feira, teve a reunião do Federal Reserve, do Fed, o Banco Central Americano, tá? Quando acontece a reunião do Fed, o mercado normalmente ele tem vários solavancos, acontece uma série de coisas. E eu gravei a minha tela no momento que sai a notícia da reunião, às 3 horas da tarde. O gráfico simplesmente entrou numa loucura total. Então ali a notícia impacta. Não é toda a notícia que impacta, mas aquela notícia impacta. É importante você estar acompanhando o Morning Call que diga isso para você, porque essa é uma notícia realmente impactante, com horário marcado, que você sabe que vai acontecer. Diferente de alguma outra notícia bombástica que acontece ali naquele momento, que vem rapidamente, você não tem como ter uma ação em cima dela. Por quê? Quando isso acontece, vem robôs de alta performance operar a notícia. E aí quando você fica sabendo da notícia, eles já se posicionaram no mercado, o movimento já aconteceu, o preço já foi, o mercado já precificou aquela notícia. Então, você não consegue ter muita ação em cima daquilo. É legal saber? Sim. É importante saber? Não necessariamente. Agora, com relação ao Morning Call, com notícias que vão impactar com uma agenda, como a agenda do Federal Reserve, sim, é importante você saber, é importante você estar acompanhando para ver qual o momento que o mercado pode dar um solavanco, tá? Mas o objetivo do Morning Call, como eu disse, não é simplesmente passar a notícia. O objetivo em si é mostrar o gráfico e mostrar no gráfico quais são os pontos importantes para você tomar a sua decisão ou para você evitar aquele movimento, tá? Não quer dizer que ao longo do dia, aquele ponto não vai se desconfigurar, não vai mudar. Vai sim. É por isso que você tem que ser um day trader experiente, você tem que estudar o mercado, você tem que estar acompanhando o mercado para ter noção do que acontece. Mas, para além disso, é importante você entender também que o Morning Call ele tem esses pontos importantes, isso pode ser bom para você, isso pode ser valioso no seu day trade. Eu quero pincelar isso aqui muito bem e deixar muito evidente, deixar muito claro para que vocês não passem pelo Morning Call simplesmente como se fosse uma coisa sem impacto. Tem um impacto sim, mas se feito da forma certa. Se feito da forma errada, você não vai ter muita valia no Morning Call. E o que eu digo de forma certa ou forma errada? Você é day trader, o seu foco é operar ali dentro do dia os movimentos do mercado. Então ali tem muita especulação, muito movimento, ali tem muito movimento que o mercado, muito preço se movendo para um lado para o outro, às vezes não baseado em notícia, mas precificando alguma coisa que vai acontecer ou especulando numa possível notícia que vai sair. Então você não tem muito como tomar a sua decisão simplesmente na notícia. Você tem que olhar o preço, o movimento e acompanhar o que está acontecendo. Você tem que dominar o gráfico. No meu caso, como grafista, se você tiver um outro estilo de day trade, se você for um tape reading ou algum outro tipo de operação que você faça, aí sim, no seu caso, é a sua técnica, no meu caso, é o gráfico, eu acompanho o gráfico e sempre mostro aqui o gráfico. Então, pensando simplesmente no gráfico, é importante você entender o movimento do gráfico. E qual Morning Call vai fazer sentido para você, tá? Você tem que olhar o Morning Call que faça a análise do tempo gráfico para day trader, tá? Que é os 5 minutos, os 15 minutos e os 60 minutos. Sendo mais específico, é mais importante você acompanhar o Morning Call que olhe os 60 minutos. Por quê? Os outros tempos gráficos, os 15 minutos e os 5 minutos, são outros tipos de ajuste. Quem vai te dar a direção, a tendência para onde o mercado vai é efetivamente o tempo gráfico de 60 minutos. Ele vai dizer para você se está em tendência de queda, ele vai dizer para você se está em tendência de alta ou se está em período de consolidação, onde você deve tomar mais cuidado, ter mais atenção, porque o mercado pode só alavancar para algum lado. Não tem como saber especificamente qual lado o mercado vai tomar, mesmo que a tendência anterior, antes da consolidação, seja bem clara, tá? Então você tem que estar atento sempre a isso. E o Morning Call ele tem que abranger tudo isso. Então o que eu estou
propondo aqui para vocês, eu estou falando faz tempo. Eu quero fazer um Morning Call no formato específico para Day Trader. E o que ele vai abordar? Principais notícias do dia, as notícias que realmente vão ter algum impacto, como essa que saiu da reunião do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que sim tem impacto para a gente. Ou de repente alguma notícia valiosa que vá nos dar alguma direção de alguma tendência. E aí eu vou fazer um paralelo aqui para vocês. Por exemplo, se eu não me engano, ontem teve um evento onde o Campos Neto participou. O Campos Neto é o presidente do Banco Central Brasileiro, numa corretora de valores, e ele falou brevemente sobre a taxa de juros. A gente está com uma taxa de juros de 13,75%, que sim é considerada alta, mas é necessária para que a gente segure a inflação, para a inflação não subir mais. Inflação alta é muito ruim para o país todo, tá? E aí faz com que a própria taxa de juros seja pressionada novamente para subir. Então, manter a taxa de juros em 13,75% é literalmente para segurar a inflação, para manter a inflação baixa. Aí você fala, Adriano, o que um day trader tem a ver com essa informação de inflação? Pois é, o que o day trader tem a ver? Com relação à inflação no Brasil, quando vai sair a notícia sobre a inflação, vai sair alguma notícia sobre a inflação que é impactante, aí sim, faz sentido. Quando é uma fala passageira sobre uma possível direção do mercado com relação à taxa de juros, aí não vai te impactar muito. Um day trade não vai nem fazer nenhum movimento no preço, tá? Aquilo já está precificado, aquilo já é um ponto pacífico. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do Banco Central Americano, que vai naquele momento, na hora do pregão, passar uma notícia sobre a sua taxa de juros, existe aposta sobre o movimento do preço do mercado baseado nessa informação. Aí sim, tem muito impacto. Aí você fala, pô, Adriano, mas o Federal Reserve é o Banco Central Americano. O que vai afetar aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira? Tem tudo a ver. Por quê? Como a nossa Bolsa de Valores brasileira, a nossa economia está muito atrelada à economia americana, qualquer espirro que eles deem lá vai atingir a gente aqui. E eu já falei muito disso nos vídeos que eu gravo do compacto do meu dia de trade para vocês aqui. Então é importante a gente estar acompanhando essas informações, e esse é um tipo de informação que tem valor. Então eu tracei aqui para vocês o mesmo tipo de informação, a informação que veio do Banco Central, falando de taxa de juros do Brasil, e uma fala feita pelo Campos Neto num evento, e outra numa reunião já pré-agendada para tratar esse assunto que vai mudar a taxa de juros dos Estados Unidos. Então eu falei dos dois assuntos. Um impactou a Bolsa, movimentou a Bolsa, era um momento de atenção. O outro foi só uma fala breve. É uma notícia igual à primeira. A notícia sobre a taxa de juros do Brasil é literalmente igual à notícia sobre a taxa de juros do mercado americano, mas os impactos são diferentes. E para você que é day trader, você não tem que ter muita preocupação com esse tipo de fala passageira sobre uma informação que vai acontecer, a gente ainda não tem certeza. Que é uma notícia, é importante, mas para você como day trader não vai afetar. Se você pensar no seu lado investidor, se você quiser tomar uma decisão baseada nisso, a taxa de juros vai se manter assim, então eu vou manter os meus títulos pós-fixados de renda fixa, por exemplo, que aí eu vou manter um movimento que está acontecendo de alta nesses títulos. Não, a taxa Selic tende a cair, poxa, então eu vou comprar um pré-fixado, vou migrar aqui minha estratégia para pegar essa queda ganhando uma taxa de juros alta, ganhando um pré-fixado com uma taxa de juros alta. Então, pensando nisso, falando de investidor, sim, faz todo sentido, você tem que acompanhar, você tem que sim, sempre estar atento. Agora, quando a gente fala para day trader, que é especulação de mercado, num movimento dentro do dia, você vai abrir e fechar a operação dentro do dia, você vai ficar ali posicionado no mercado 5, 10, 15, 20, 25 minutos, que é o que acontece comigo aqui, nos vídeos que eu gravo para vocês aqui, já não tem tanto impacto. Então é muito importante você entender qual Morning Call tem impacto. E outra coisa também que também é muito importante, o pessoal vai lá e vai fazer análise gráfica, faz análise gráfica diária. Análise gráfica diária não tem muito impacto para day trader, eu diria quase nenhum. Tem algumas exceções que você deve olhar o tempo gráfico diário para day trade. E aí eu estou falando quando de repente você tem um movimento muito esticado, você tem um movimento que ele está muito consolidado e está começando a dar algum sinal no diário, aí sim faz sentido você olhar o diário. Mas no comum, no dia a dia, você tem que olhar os 60 minutos. 60 minutos vai te dar a direção do mercado, 60 minutos vai te dar um volume de candles que você consiga analisar e saber, baseado naquilo, se tem algum sinal de alguma movimentação, de alguma reversão de tendência, ou de repente de entrar numa consolidação. Aí sim faz sentido. De repente, se o indicador está te dizendo que, olha, estou estressado aqui numa direção do mercado, o mercado pode tomar uma outra direção, aí sim faz sentido. Então, esse é o impacto do Morning Call. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que agora eu vou começar a fazer um trabalho de entregar para vocês um Morning Call específico, tá? Para day trader, que vai ter notícias que são impactantes, que podem sim fazer movimento no mercado, que podem sim fazer preço no mercado, a gente tem que ficar atento. Aí sim trazer essas notícias quando acontece. A agenda do dia, porque é importante você saber na agenda do dia, na agenda econômica, se tem alguma informação acontecendo, se tem algum horário que vai ter alguma notícia impactante que vai movimentar o mercado, isso eu vou trazer para vocês, e análise gráfica baseado no tempo gráfico para day trader, sempre focado ali nos 60 minutos.
com raras exceções, olhando o diário e também, dependendo do movimento do preço, para entender um pouco melhor ali no fino, no trato que está acontecendo, olhar os 15 minutos e os 5 minutos. Então é isso que eu estou dizendo para vocês, é isso que eu estou propondo para vocês, é isso que eu vou começar a fazer aqui e é um período de teste. Eu vou entregar esse Morning Call entre 9 e 9 e meia, essa é a minha intenção, tá? Se tiver alguma sugestão diferente disso, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou pegar essa informação, pegar a sugestão e dependendo do volume de sugestão e do horário, eu começo a adotar o horário para vocês. Então, se realmente isso fizer sentido para vocês, eu entender que tem valor para vocês, entender que vocês estão entendendo o Morning Call, acompanhando o Morning Call e vendo ali o movimento que está acontecendo, aí sim eu continuo fazendo e de repente pode virar uma live, com mais horas ali. A ideia é deixar algo no compacto de 5 a 10 minutos no máximo, até porque a gente, dentro do nosso dia é muito corrido, tem muita coisa para fazer, o Morning Call é só para pincelar as principais notícias e pincelar o gráfico. No fino, no trato, no momento, a gente vai entrar ali dentro do gráfico, olhando no movimento que está acontecendo do preço depois da abertura do pregão e quando o pregão está se movimentando. Perfeito, pessoal. Vou deixar esse recado aqui para vocês. Se você assistiu esse conteúdo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais gente que queira saber mais sobre Day Trade. E convido você, óbvio, a acompanhar o Morning Call que eu vou postar aqui. De novo, entre 9 e 9 e meia, pode ser mais cedo, deixa a sugestão e a gente vai acatar ela. Perfeito? Então, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.